temos como objetivo nessas gravações mostrar o caminho, a sinalização desse caminho que nos leva até Jesus Cristo. E o próprio Jesus disse que se nós o conhecêssemos, nós conheceríamos o Pai. Às vezes, as nossas atitudes levam as pessoas à nossa volta a não querer o Deus que nós servimos. Porque muitas vezes nós estamos perdendo Jesus de vista no caminho. E nós temos que ficar muito atentos a Ele. E esse texto que nós vamos começar hoje a compartilhar com você, se nós atentarmos bem para esse texto, nós vamos perceber que o caminho é muito claro. O caminho que nos leva até Jesus, até a sua cruz, até a sua ressurreição e, consequentemente, mostra-nos o Pai. Vamos começar lendo João, capítulo 4. E nós lemos assim, a partir do versículo 3. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. Jesus estava em um determinado local e Jesus estava indo para o norte. Ele estava ali na Judéia, perto de Jerusalém, e ele determina que ele vai voltar para a Judéia. E esse caminho ele poderia ter feito às margens do Rio Jordão, porque ali teria sombra, teria muitas árvores, seria o caminho mais fácil e o caminho que todo judeu fazia. Só que na caminhada de Jesus, para nos ensinar o caminho, ele decide ir pelo centro, não por margear o Rio Jordão, mas ele resolve passar pelo território. Vamos ler o texto. Versículo 4. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Isso é muito importante. Nós precisamos entender que Jesus estava disposto a passar por um lugar onde ele não seria bem visto. Hoje, para fazer uma analogia dos nossos tempos, quem está em Israel, por muitos territórios palestinos, o judeu não pode entrar. Era mais ou menos assim nos tempos de Jesus em relação a Samaria. Bom, vamos continuar a leitura. Chegou, pois, a uma cidade chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Bom, agora nós precisamos de parar, entender a história para prosseguirmos nessa caminhada com Jesus Cristo. Nós sabemos que Jacó vem da descendência de Isaac, Isaac de Abraão, os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Jacó teve 2 mulheres, era comum naquele tempo, e ele trabalhou 7 anos pelo amor da vida dele, que era Raquel. No dia do casamento, como a Raquel era mais nova, o sogro lhe deu Lia, porque ele não poderia dar Raquel, porque a mais velha teria que casar primeiro. E ele se casa com Lia, e ele trabalha mais 7 anos por Raquel. E ele teve uma descendência grande, que são as 12 tribos de Israel. De Jacó, com Lia, o seu 4º filho é Judá. Lembra de Judá? Jesus Cristo, leão da tribo de Judá. Do seu primeiro filho com a mulher amada, José. E é aqui que nós encontramos essa referência, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. O que está acontecendo? Porque então, se José, Judá, todos filhos de Jacó, por que essa rivalidade agora de Judá, Benjamim, com as outras 10 tribos de Israel? Nós precisamos de voltar um pouquinho mais na história. E voltando, nós vamos encontrar agora Israel já na sua terra, porque saiu da escravidão do Egito, onde eles tinham sido levados por José, com 70 pessoas, voltam de lá milhares delas, e eles são libertos pela providência de Deus, por milagres extraordinários, sob a liderança de Moisés.
Moisés morre antes de atravessar, antes de tomar posse da terra prometida. Josué conquista a terra. E nós vamos, na história, perceber que Israel, depois de Josué, foi dirigida por juízes. Depois dos juízes, o povo de Israel queria se assemelhar ao povo vizinho, aos povos que circundavam a nação de Israel. E eles pediram um rei. E Samuel, o profeta, ungiu Saul, rei de Israel. Saul desagradou a Deus e ele perde a unção. E Deus fala para Samuel ungir Davi. Depois de 40 anos da unção de Davi, ele se torna rei de Israel. Depois de Davi, nasce Salomão, um dos seus filhos, que vem a ser o rei de Israel, o que construiu o grande templo de Israel. Salomão também morre e um dos seus filhos herda o trono, Roboão. Roboão começou seu reinado, muitos não quiseram reconhecê-lo como rei e seguiram um tal de Jeroboão. Dividiram o reino de Israel em Reino do Norte e Reino do Sul. No Reino do Norte ficaram 10 tribos, que seguia Jeroboão, aquele que tinha feito o cisma, a divisão das tribos de Israel. A capital do Reino do Norte torna-se Samaria. Roboão, o rei legítimo, ele fica com 2 tribos só, Judá e Benjamim, cuja capital é Jerusalém. Vamos dar sequência então na leitura, porque no versículo 6 nós encontramos: estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Um sol terrível, ele estava pelo deserto e ele senta-se em um lugar que não é lugar para homem ficar. Ele está junto de um poço, o poço de Jacó. É bom nós conhecermos a história, porque aquela mulher vai conversar sobre história com Jesus. Então vamos dar sequência. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Lembra da história? Eles estavam ali, pertos, faziam divisas de terra, mas eles eram inimigos. Os judeus tinham ódio mortal. Eles agradeciam a Deus por não ter nascido samaritanos. Essa é a oração que o judeu fazia de manhã. Graças te dou, Pai, porque eu não nasci samaritano, nem mulher e nem cachorro. Era assim a primeira oração que o povo judeu fazia. O ódio era muito grande. E Jesus para num poço que não era lugar de homem parar. Lembra quando Abraão manda o seu servo buscar esposa para o seu filho Isaque? Onde ele encontra onde ele encontra Rebeca? Num poço. Poço é lugar de mulher. E Jesus para no poço e pede água para uma mulher. E ela assustou. Como? Eu sou mulher. Você está no lugar errado. E judeu, vem pedir água para mim, que sou samaritana? Que divisão é essa? Por que essa raiva, esse ódio de uma nação só? Uma nação amada por Deus. Nós sabemos que o reino do norte afastou-se completamente de Deus. Dos seus reis que reinaram após Jeroboão, nenhum deles seguiu os ensinamentos do seu Deus. O reino do sul, 8 deles, 8 reis,
poucos, mas foram fiéis a Deus. Sabemos que o Reino do Sul foi invadido por Babilônia. Nabucodonosor, para expandir o reino, ele agia de uma forma peculiar. Ele levava o povo cativo para a terra dele, aprendia a cultura do povo e assim ele crescia. O Reino do Norte, por outro lado, foi invadida por Assíria. E a Síria tinha uma maneira diferente dos babilônicos. Eles vinham, tomavam posse da terra, traziam povos diferentes, casavam-se, davam-se em casamento e assim misturou completamente. E os judeus do Reino do Sul diziam que o povo de Samaria, do Reino do Norte, não eram mais judeus. Eles tinham sangue misturado. Era essa a diferença grande que eles tinham. Dando sequência à leitura, nós lemos o versículo 10. Jesus não se importou muito com o que a mulher disse, e Jesus replicou-lhe assim: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. O que é água viva? Água viva é uma água que não está estagnada. É uma água que jorra. É um esguicho. Vamos pensar um pouco nessa resposta de Jesus, porque ele continua dizendo: respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Essa mulher era muito inteligente e ela percebeu que aquela conversa estava indo para um rumo que ela não estava gostando muito, não. Então, ela continua dizendo: és tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água do poço de Jacó, tornará a ter sede. Aquele que, porém, beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Água viva, água que jorra. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me de beber desta água, para que eu não venha mais aqui, para que eu não tenha mais sede, nem precise buscá-la. Disse Jesus. Jesus estava entendendo bem o que a mulher estava entendendo do falar dele. Jesus disse: vai, chama o teu marido. Sabe por que Jesus disse isso? Nós estamos numa cultura completamente diferente da nossa. Quando Jesus disse para ela: vai, chama teu marido. E ela respondeu para Jesus: não tem marido. Ela estava dizendo: fica tranquilo, eu sou livre, eu não tenho ninguém. Porque naquele tempo, quando a mulher casava-se, ela se tornava propriedade do marido. Até então, solteira era propriedade do pai. Casou-se, propriedade do marido. Se o marido, por alguma razão dentro da lei, repudiasse a sua mulher, ele a colocaria na calçada e ficaria de olho. O primeiro que tocasse nela teria que pagar para o marido o dote que ele tinha pago pela mulher. Quem sabe, alguns camelos. E imediatamente a mulher disse para Jesus: eu sou livre, eu não tenho marido. E Jesus continua: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse agora que tens não é teu marido. Isto dissestes com verdade. Aquela mulher assustou e disse: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Jesus estava entendendo bem aquela mulher. E aquela mulher não estava mudando de assunto, não. Ela continuou no mesmo assunto. Ela disse: nossos pais adoraram nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar em que se deve adorar. Eu vou parar hoje aqui, só completando o raciocínio. Essa mulher era uma mulher inteligente. Ela sabia muito bem com quem ela estava conversando. E Jesus reconheceu nela
uma grande possibilidade de que por aquele caminho, onde ele estava passando, um grande sinal estaria acontecendo. Ali, ele encontrou uma mulher pronta a mostrar para todas as outras pessoas que o Messias chegou. Porque essa mulher reconhece em Jesus. É muito tremendo esse texto, porque quando ela está falando para Jesus a respeito do Messias, que viria, o Cristo, então sim, eles iriam saber exatamente o lugar certo de adoração. É como se Jesus tivesse agora chegado um pouco mais próximo dela e teria dito para ela: sou eu me apresento para você. Eu sou o Messias. Simples assim. Jesus está dizendo hoje para você. Você está procurando Deus? Olha para mim. Eu sou o Messias. Eu te levo até a cruz. Eu te levo à ressurreição e te mostro o Pai. Venha para Jesus. Deus te abençoe.